Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós temos aqui como convidado um querido nosso, André Luiz Ruiz, que vem refletir conosco sobre o livro Nosso Lar, um livro ditado pelo espírito André Luiz, a Chico Xavier. E é interessante lembrar a você que nós queremos, na verdade, hoje, além de refletir, relembrar com você que já leu o livro, que já conhece todo o conteúdo do livro, e ao mesmo tempo queremos estimular você, convidar você a que leia, você que ainda não leu, que leia, porque é um livro especial, né? Nosso Lar, de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Bom, André, vamos já lembrando aos nossos telespectadores que você não é o espírito André Luiz, você é André Luiz Ruiz, não é isso? Eu sou um espírito, é o André Luiz sem luz. Muito bom. O outro é o André Luiz com luz. Muito bom. Seja muito bem-vindo, né? Eu agradeço o seu carinho, a oportunidade de falar sobre algo que é tão especial, porque o livro, as obras de André Luiz, elas têm um caráter muito enriquecedor. Nós costumamos falar, Marisilda, que o André Luiz, isso nós aprendemos com o Dr. Hernani Guimarães Andrade, na cidade de Bauru. Ele dizia que André Luiz, ele escreveu de uma forma como nós encontramos na civilização egípcia. Nós tínhamos no Egito 3 níveis de linguagem: o demótico, o hierático e o hieróglifo. O demótico é a linguagem do povo, o hierático é a linguagem dos sacerdotes e o hieróglifo é a linguagem oculta. Sim. Só os iniciados sabiam. Assim é a escrita de André Luiz. Tem a história. Você lê André Luiz como se lesse um livrinho, um romance. Tem uma historinha, tem personagens, então você gosta, aquilo te prende. Mas, se você prestar atenção, você tem uma linguagem de ensinamentos. Ensinamentos com leis espirituais, então já é o hieráticos, é a linguagem sagrada. E, se você aprofundar mais, você tem revelações que estão por detrás, que o leitor rápido não consegue perceber. Então, são esses 3 níveis que no mesmo livro você encontra. E André Luiz é muito artista para revelar coisas ao leitor atento. Por isso que nós também estamos empenhados em divulgar isso através do programa O Espírito da Letra. Nós temos a leitura comentada dessas obras e elas são muito enriquecedoras. Porque se nós prestarmos atenção, na primeira vez que lemos o livro, a gente conhece a história, como você falou, né, André? Alguns fatos que acontecem no livro. A segunda vez, você fala, nossa, como que eu não vi isso? E toda vez que você relê o livro, você acha alguma coisa que você não tinha ou prestado atenção ou não conhecia ainda, não é isso? Sabe o que acontece? É que a gente não é a mesma pessoa. Isso, é verdade. O livro é o mesmo, mas ao longo da primeira leitura e depois o tempo que vai levar para você ler de novo, você muda, você é demitido do emprego, você fica doente, você perde um ente querido, você amadurece pelas dificuldades da vida. Então, quando você volta ao livro, o livro é o mesmo, mas você não é o mesmo. Então, a leitura, ela revela outros detalhes que a nossa capacidade de perceber agora capta, que antes não captava. É o que acontece quando nós lemos o Evangelho, né? Isso. Não é a mesma, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, você perdeu um ente querido. Aí você abre o Evangelho e você vai estar atento a tudo que o Evangelho fala sobre perda de ente querido. Então, nossa, isso estava aqui, eu já tinha lido tantas vezes e não tinha visto. Não chamou atenção, porque né? não era o seu caso. Isso. Era o caso do vizinho. Certo. Mas quando é você, aí você presta atenção. Pois é. E o Nosso Lar, então, na verdade, ele conta a experiência de André Luiz depois da desencarnação. Depois do desencarne, né, que ele se deparou com ele próprio, né? E é uma experiência espetacular para nós, né, André? Para assistir, para lermos, e até mesmo o filme mostra alguma coisa, né? A primeira coisa que eu acho interessante, que o leitor às vezes está esquecido, é que André Luiz escreveu Nosso Lar e que ele coloca um subtítulo. Nosso Lar, o título é Nosso Lar, mas existe um subtítulo
que eu acredito que tenha sido orientado por André Luiz, ou que tenha sido um efeito depois da sequência que as obras tiveram, mas é a vida no mundo espiritual. Ou seja, nosso lar é o nome de uma comunidade no plano espiritual. Exato. Mas o que ele vai mostrar é exatamente isso que você disse, a vida do lado de lá. Porque a gente pensa que viver é aqui, é ir na padaria, é pôr gasolina no carro, é ir na farmácia, é ganhar o seu dinheiro. Mas ele está dando vida à vida que todo mundo acha que acaba no cemitério. Sim. Não é? Então, essa é uma realidade importante, a vida do lado de lá. Como é que você imagina? Ai, eu vou ser uma fumacinha, eu acho que é só lençol flutuando que passa para lá e para cá. Ai, eu tenho um medo lascado, porque pode ser que eu vou ficar dormindo, ou que eu vou pro buracão, vou ficar no calor da chama sem queimar. Não, é muito melhor e é muito mais real do que nós estamos herdando nessas tradições seculares, desta visão um pouco assim, infantil de como é a vida. Por isso, o André Luiz ele faz esse papel, e o Nosso Lar inaugura isso. De trazer o homem a si mesmo diante de uma vida que não termina. Ele foi meio pioneiro, ou talvez pioneiro nessa informação, né? Metodizada, eu acho que é o primeiro. O primeiro, né? Porque é interessante porque, ao contar a experiência dele, ele te dá subsídios para você escolher qual o caminho que você quer. Né? Porque, na verdade, é isso. Nós passamos a ser o sábio que aprende com o erro alheio. Né? Isso mesmo. Ele nos dá essa oportunidade, não é isso? Ele conta as suas tragédias e você se vê nelas. Você se vê passando pelas coisas que ele já passou. E aí você pode mudar, porque é sempre tempo de mudar, né, André? O que eu devo fazer para chegar na vida espiritual? Nós esperamos que a gente pense assim, não é? Tomara, né? Tomara, porque a gente sempre acha que está fazendo certo. A gente se dá muito bem consigo mesmo, né, Marise? Do outro é que é o errado. Mas André Luiz fala, olha para o seu umbigo, olha para você mesmo, porque você do lado de cá é muito diferente do que você está pensando. Pois é, não é assim tão simples, né? Nós temos todo um amparo, mas depende de nós a felicidade ou o bem viver na vida espiritual. E ele fala disso logo nos primeiros capítulos, quando ele se vê numa pior, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Pois é, acho que nós vamos daqui a pouquinho mesmo falar disso, porque nós vamos para um breve intervalo e já voltamos falando de Nosso Lar, um livro ditado por André Luiz a Chico Xavier. Até já.